Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e continuamos a conversa com o professor Daniel. Professor, conte um pouco da sua pesquisa atual. Bom, a área na qual eu faço pesquisa envolve gravidade, né, teoria da gravidade, e um pouco de fenômenos quânticos, física quântica. Então, assim, o objetivo central da área na qual eu trabalho é tentar investigar qual é o efeito da gravidade, né, sobre alguns fenômenos de mecânica quântica que são muito estudados. Muitos desses fenômenos de mecânica quântica, de física quântica, são bastante estudados, mas num contexto onde você pode desprezar a interação gravitacional, porque a gravidade, por exemplo, embora a gravidade para a gente seja uma força que a gente nota cotidianamente, afinal de contas é o que nos mantém presos ao chão aqui na Terra, né? Mas do ponto de vista dos experimentos físicos, de aceleradores de partículas ou qualquer outro experimento que é feito em laboratório envolvendo física fundamental, é um efeito praticamente que pode ser desprezado, né? Mas nem em todos os lugares do universo isso é verdade. Então, duas situações particulares nas quais o efeito gravitacional ele é protagonista, ele é super importante, quando você tem estrelas muito compactas, né, estrelas muito densas, no final, ou estrelas muito grandes, quando elas morrem, elas podem dar origem a objetos onde a gravidade é extremamente alta, que são os chamados buracos negros, né, que fazem parte aí do imaginário popular, de tão fantástico que aparentemente eles são, mas são objetos realmente previstos por uma teoria muito bem estabelecida, e a gente tem bons indícios de que já teríamos observado esses objetos. Então, nas imediações desses buracos negros, a gravidade é o que ele tem de mais importante, e é esperado que isso afete, ou isso leve a novos fenômenos quando você junta isso com física quântica, fenômenos esses que não seriam observados em outras situações. E outra situação também onde a gravidade foi muito importante foi no que a gente chama de Big Bang, que é o que teria dado, o evento que teria dado ao que nós chamamos da origem do nosso universo. E lá também é esperado que, devido à gravidade ser muito intensa naquela época, que fenômenos diferentes do que a gente observa no nosso cotidiano ou em nossos laboratórios tenham ocorrido. E para você entender então direitinho o que teria levado ao surgimento do universo, ou o que de fato aconteceu no Big Bang, ou o que é de fato o Big Bang, é necessário que você entenda as leis fundamentais da natureza numa região de campo gravitacional muito intenso. Então essa né, digamos assim, numa maneira mais, digamos, talvez até apelativa, né, de atraente, assim, esse é o objeto de estudo da área na qual eu trabalho, é tentar entender quais são as leis fundamentais da natureza, ou quais são o que acontece com fenômenos quânticos na presença de campos gravitacionais muito intensos. Professor, ciência traz felicidade? Olha, depende da pessoa. Para mim traz, tá certo? Então, para mim traz porque, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja o que eu faço hoje. Então, é uma coisa que eu sempre quis fazer, é um sonho que, para mim, surgiu muito cedo, essa vontade de estudar o universo. É um privilégio que eu me considero uma pessoa privilegiada de poder fazer, né, de poder ganhar meu sustento fazendo isso que eu gosto, porque é uma coisa importante, tá certo? Mas evidentemente que cada pessoa encontra felicidade de uma maneira diferente. Então, uma coisa que eu acho importante deixar claro, por exemplo, é que a pessoa tem que realmente, para fazer, na minha opinião, pelo menos para fazer ciência, né, o ideal é que ela realmente encontre a felicidade na ciência em si, em fazer ciência em si, não talvez, porque é o principal, né, não tem muitas outras, digamos assim, recompensas que advêm disso, a não ser a própria
aquela sensação de maravilhamento quando você entende alguma coisa do que acontece na natureza, no caso de física teórica, ou no caso talvez de um físico experimental, quando o experimento realmente que ele desenhou com cuidado, planejou com cuidado para medir uma certa coisa, de fato consegue medir, ou se não consegue medir aquilo leva a um novo entendimento. Então, eu encontro felicidade em ciência, mas isso é muito subjetivo. Então, as pessoas devem procurar felicidade tautológico, mas as pessoas devem procurar felicidade naquilo que as fazem felizes, tá certo? Você aconselharia alguém a ser cientista? Olha, não sei se minha resposta vai ser uma resposta bem compreendida, mas eu acho, é a minha opinião, de que assim, a pessoa não deve... Eu não desaconselharia a pessoa a ser cientista se ciência for uma paixão dela, entendeu? Por outro lado, eu não acho que deva ser uma coisa incentivada indistintamente de fazer ciência, porque eu acho que é natural que nem todo mundo tenha esse perfil, certo? As pessoas têm diferentes perfis. Uma coisa que eu incentivo, sim, e isso eu acho que esse incentivo tem que ser generalizado, é que as pessoas tenham um mínimo de educação científica. Isso não é a mesma coisa de ser cientista ou fazer ciência, mas um mínimo de educação científica eu acho que é essencial para o pleno exercício da cidadania de qualquer pessoa. Agora, ser cientista já é uma coisa, do mesmo jeito assim, é a mesma coisa que se eu fosse advogado, assim, eu incentivaria alguém a ser advogado? Bom, se a pessoa gostar daquilo, certo? Eu acho que a pessoa não pode ser forçada. Então, para fazer ciência, uma coisa que eu costumo falar para os meus alunos, né, quando eu dou aula, às vezes é bem interpretado, às vezes é mal interpretado, mas paciência é o que eu penso, é que, em princípio, motivação para fazer ciência a pessoa tem que trazer de casa, não é papel do professor motivar. Tá? Na minha opinião, num ensino superior, uma pessoa que escolheu fazer um curso superior numa área científica, em princípio, motivação é algo que ela tem que trazer com ela. Certo? E não esperar que alguém vá motivar. Se ela precisar de outra pessoa para motivar ela a fazer ciência, é porque muito possivelmente não é o perfil dela fazer ciência, e então ela adquire um conhecimento científico, lê livros de ciência, adquire uma educação científica para poder opinar de maneira informada sobre os diferentes temas que hoje em dia permeiam a sociedade, que a ciência está envolvida em maior ou menor grau em todo lugar, então é importante que as pessoas tenham educação científica, mas ela pode ser feliz como profissão fazendo outra coisa. E no futuro, o que vem por aí dentro da física? Olha, é difícil fazer previsões, né? Então eu não gosto muito de brincar de ter bola de cristal. Mas assim, algumas próximo à minha área, pelo menos não é algo que eu mexa diretamente, mas está envolvido com a área de gravitação. Eu acho que um grande acontecimento em 2015, há 3 anos atrás, foi que pela primeira vez foram detectadas as chamadas ondas gravitacionais, que foram previstas há mais de 100 anos, tá certo? E na verdade elas foram detectadas no aniversário de 100 anos da teoria que as previu. E essa detecção de ondas gravitacionais vindas de eventos astrofísicos, de eventos cósmicos, abriu uma nova janela para a gente obter informação a respeito do universo. Então, até então a gente baseava praticamente a maior parte do nosso entendimento do mundo era baseado em observação de ondas eletromagnéticas, né, de luz, de micro-ondas, ondas de rádio, raios X, vindos do universo, e com isso a gente estudava o universo. Finalmente, agora, conseguindo detectar ondas gravitacionais, a gente começou a obter informação do universo à nossa volta através de um outro método que abriu uma nova janela para o universo, tá certo? Então, a expectativa, né, pelo menos próximo a essa área que eu trabalho, ou na área de gravitação, é que com a melhoria das técnicas de detecção e com o aumento do número de detectores de ondas gravitacionais ao redor do mundo, que a gente consiga fazer astronomia de ondas gravitacionais, né, que ele passe a ser uma componente mais presente para a gente estudar o universo, e com isso a gente consiga ganhar mais informações sobre o universo e com isso melhorar o nosso entendimento acerca dele. E por último, quem se interessa pelo assunto, o que pode fazer?
Olha, quem se interessa pelo assunto, seja de gravitação, ou seja de física teórica em geral, ou física em geral, né, a ideia de fato é procurar uma graduação em física, né, de preferência bacharelado, que normalmente são os que pressupõem que a pessoa que se forma num bacharelado vai querer perseguir uma área de pesquisa em ciência em si. Então é procurar fazer um bacharelado em física e depois perseguir fazendo estudos de pós-graduação, um mestrado ou um doutorado para finalmente chegar, às vezes até pós-docs, né, pós-doutorado, estágios de pós-doutorado, até chegar e nesse processo ela já pode ir fazendo a pesquisa, evidentemente, dependendo de qual é o desempenho dela ao longo da graduação, ela já pode iniciar ali como iniciação científica, fazer uma pesquisa já na graduação. Então é uma coisa que ela já começa a fazer uma pesquisa, primeiro com coisas já bem estabelecidas e depois tentando estudar coisas novas, à medida que ela vai evoluindo nessa trajetória, né, que começa na graduação, no bacharelado em física e vai até, né, pós-doutorado, até finalmente ser contratado em algum lugar para fazer pesquisa. Exatamente. Aí sim, com o objetivo de fazer pesquisa. Obrigada, professor Daniel, pela entrevista. A entrevista de hoje fica por aqui. Sou Viviane Mark e até a próxima.